Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Beleza, vamos lá! Chegou a hora de falar do São Bernardo, que na última rodada manteve a invencibilidade em casa ao ganhar do Ipiranga. O Bernô, que chegou à 4ª vitória nas 4 partidas que jogou em casa, belezão. O time superou o Ipiranga nesse confronto, válido pela 7ª rodada da Terceirona, pelo placar de 1-0. João, mas agora os olhos do Bernô se voltam para o Clube do Remo, seu próximo adversário. O time viaja até Belém do Pará, buscando se manter entre os melhores da competição. O Bernô agora tem 14 pontos, 2 a menos que o líder Botafogo da Paraíba e o vice-líder Volta Redonda, ambos com 16 pontos na competição. Já que o assunto é São Bernardo, você sabia que lá em São Bernardo do Campo fica a Cidade da Criança, que foi o primeiro parque temático do Brasil, inaugurado em 1968. A Cidade da Criança foi inspirada no seriado de TV Vigilante Rodoviário e continua encantando as famílias até hoje. O parque tem várias atrações que vão desde carrosséis e rodas gigantes até miniaturas de cidades e trenzinhos. É um espaço super nostálgico para quem quer reviver a infância e, claro, perfeito para levar a criançada para se divertir. Na partida da rodada passada contra o Ipiranga, o Bernô fez um primeiro tempo muito superior ao do adversário. A equipe abriu o placar logo aos 10 minutos da primeira etapa com o Lucas Tocantins, que arriscou um chute forte de fora da área. No geral, o Bernô foi quem criou mais chances de perigo. Exatamente, João. Já no segundo tempo, o time administrou o resultado. Teve algumas chances, mas nada de aumentar o placar. No apito final, o Bernô chegou ao total de 20 finalizações contra 10 do Ipiranga. O Jean Nascimento é o jornalista que traz todas as informações do São Bernardo aqui pra gente da Série C. Ele viu de perto essa vitória do Bernô contra o Ipiranga e comentou um pouco sobre o jogo. São Bernardo venceu mais uma partida em casa, chega à 4ª vitória sobre seu domínio no estádio 1º de maio e não sabe o que é perder em São Bernardo do Campo. Time que no jogo de hoje contra o Ipiranga de Erechim abriu o placar com o Lucas Tocantins logo nos minutos iniciais do jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo administrou o resultado conquistado na primeira etapa. Foi o São Bernardo que até teve um volume grande no primeiro tempo, e no segundo tempo até chegou algumas vezes, mas poucas as vezes que o São Bernardo ofereceu muito perigo ao goleiro Alexander do Ipiranga. O time de Ricardo Catalá chega aos 14 pontos, se mantém no G8, fecha mais uma rodada no grupo dos 8 melhores da Terceirona e coloca mais 3 pontos na conta aí para se manter entre os 8 melhores. O próximo compromisso acontece domingo que vem, no dia 9 de junho, às 19 horas contra o Remo, pela 8ª rodada da Série C.
Concordo com o irmãozinho Jean Nascimento. O que a gente viu foi o Bernô mais preocupado em não correr perigo do que buscando um placar com grande diferença, como foi nas 2 goleadas que o time aplicou na Terceirona. Isso mesmo, Belezão. Foi uma postura diferente que o time apresentou em casa. Agora vamos ouvir o homem-gol da partida, o Lucas Tocantins, que falou com o Jean logo após o apito final e também comentou sobre a dificuldade que o time teve diante do Ipiranga. Jogo difícil, a gente sabia que ia ser um jogo truncado. A equipe do Ipiranga era uma equipe que não perdia 10 jogos. Então a gente procurou fazer o nosso papel, né? Graças a Deus, pude contribuir mais uma vez em fazer um gol ali. Mas acho que o mais importante é a vitória. Agora a gente se preparar essa semana aí pra gente viajar pra Belém, enfrentar o Remo fora de casa e a gente procurar mais uma vitória. Tá aí, o nome do gol da partida, Lucas Tocantins. Meus irmãozinhos, com essa vitória, o Bernô se consolidou na parte de cima da tabela no G8 e segue colado no pelotão dos 4 melhores da competição. Que beleza! Bora falar agora dos destaques da Terceirona. Meus irmãozinhos, já estamos de volta com as análises desse próximo confronto entre Remo e São Bernardo. Beleza! Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar pra vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, Belezão, porque os dois são os 2 melhores centroavantes da Terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo 2º ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da Terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na Terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na Terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a Terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. É, belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa Terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos.
Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Chegou a hora da gente conversar sobre esse próximo confronto entre Remo e São Bernardo, um jogo de duas equipes que vivem momentos diferentes na terceirona. Belezão, o Remo tem 7 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela, enquanto o Bernô é o 5º colocado com 14 pontos. O jogo entre Remo e São Bernardo vai rolar no domingo, dia 9 de junho, às 7 da noite, lá no Bampará Baenão, em Belém do Pará. Uma vitória nesse confronto tem um peso muito grande para os dois times, meus amigos. O Bernô, a gente sabe que busca a liderança, já que o time está apenas a 2 pontos dos líderes. Enquanto isso, o Remo também não vai com pensamento de empate, não. A situação do Leão Azul não é das melhores. O time está próximo do G8 e próximo do Z4. Perfeito, Cícero. E agora, eu gostaria de chamar aqui o nosso amigo Tilon Maués, jornalista que anda lado a lado com o Remo aqui na terceirona, para fazer a sua projeção e falar um pouco sobre como o Remo chega para essa partida, onde vai receber o São Bernardo em casa. Bastou uma vitória para melhorar totalmente o ambiente no clube do Remo. O 2-1 sobre o Sampaio Corrêa, fora de casa, fez com que tudo melhorasse no Baenão. O ambiente para o treinamento melhorou muito, é muito mais tranquilo, tanto que a diretoria pensou em levar o jogo da próxima rodada contra o São Bernardo do Baenão para o Mangueirão, para ter uma renda maior, maior público. Não foi possível, vai ter um show no estádio estadual, a partida ficou para o Baenão, mas a prenúncio é de casa cheia. O técnico Rodrigo Santana mudou a forma do time jogar, passando para um 3-5-2, totalmente aprovado pelos jogadores. A possibilidade é que o time seja mantido, mesmo o time que venceu a Bolívia querida, seja mantido contra o São Bernardo, mesmo com a volta de, por exemplo, Helder Santos, que cumpriu suspensão, Sheldon, que cumpriu suspensão, mas o time deve ser mantido, foi aprovado, vai tentar a sua recuperação na próxima rodada. Clima melhorando, esquema aprovado, equipe titular mantida. Que as coisas melhorem de vez pro Leão Azul. Porque, como disse o Cícero, nada que não seja vitória em casa importa para o Remo. O adversário da vez é difícil, mas a gente já sabe como a terceirona funciona, meus irmãozinhos. Tudo pode acontecer. Concordo plenamente, belezão? E, pra ficar melhor pro Remo, tem o fato de que o Bernô não sabe o que é vencer fora de casa na terceirona. O time vence todas em casa, mas nas 3 partidas que jogou fora, a equipe coleciona 2 empates e 1 derrota. Agora, passando para o lado do Bernô, o Jean Nascimento, que acompanha o São Bernardo na Série C, também comentou sobre como o time vem nessa preparação para o duelo fora de casa contra o Remo. Vamos ouvir! São Bernardo volta a campo no domingo contra o Remo fora de casa, em Belém do Pará. É um jogo muito importante porque o time ainda não venceu fora de casa. São Bernardo segue invicto em casa, venceu na última rodada a equipe do Ipiranga de Erechim por 1-0. Em casa se manteve invicto, mas fora de casa ainda não somou 3 pontos, ainda não venceu. Então é um jogo que passa a ser ainda mais importante por esse fator, sem falar que uma vitória contra o Remo representa mais uma rodada sem chances de sair do G8. A equipe de Ricardo Catalá deve ir completa para essa partida. A única dúvida é o atacante Silvinho, que não jogou contra o time gaúcho por um edema na coxa esquerda. A dúvida é que só momentos antes do jogo será sanada. É, minha gente, Bernô com força total para essa partida contra o Remo. Vale a segurança de se manter no G8, o grupo dos classificados para a próxima fase. O confronto é difícil, como a gente já disse aqui. João, o São Bernardo ainda não venceu fora de casa na terceirona. Será que dessa vez vai sair a primeira vitória do Bernô longe do seu território? Que beleza! Lembrando que a bola vai rolar para Remo e São Bernardo às 7 da noite do domingo, dia 9 de junho, lá no Bampará Baenão, em Belém do Pará. Meus irmãozinhos, já que falamos desse jogão da próxima rodada, vamos ver agora como está a nossa Série C até o momento. Fica aí que hoje ainda tem muito papo sobre a terceirona, aqui no nosso programa. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar.
Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernô ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C. Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º veio o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo.
Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Ah, Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João para falar de um fato que sempre estampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza, beleza, beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entra no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.